Quando o ser humano está numa pior, ele acredita que apenas ele tem problemas, que a vida das demais pessoas é perfeita e que apenas ele sofre. Mas não é assim, porque todos os seres humanos têm fases boas e fases ruins. A vida ela não é estática. Ela é caracterizada por um movimento, por altos e baixos, por ciclos, e nós acabamos passando por tudo ao longo de nossas existências. E precisamos aprender a lidar com isso. Então, o segredo dos vitoriosos não está em estar sempre bem, em estar sempre sorridente, mas saber lidar com esses altos e baixos e encontrar um ponto de equilíbrio, que é interior, que está na inteligência emocional. O ser humano precisa saber lidar com as suas emoções para que possa viver de forma equilibrada, porque do contrário se desequilibra, se perde, comete atos dos quais se arrepende depois, que o prejudicam. Então, quando estamos emocionalmente desequilibrados, nós agimos de forma errada e isso acaba nos prejudicando. Em algum momento depois nos arrependemos. Então, é preciso encontrar um equilíbrio emocional dentro de si. Mas como conseguir isso? Como conseguir? Essa é a grande pergunta. Eu acredito que nós temos que encontrar esse equilíbrio através do silêncio, através da procura por um esquecimento dos problemas na fase crítica. Quando nós mergulhamos nos problemas e pensamos neles o tempo todo e lamentamos a nossa situação e sofremos e queremos a todo custo sair dessa situação ruim, nós não damos passos para frente. Nós caminhamos para trás, porque nos sintonizamos nessa energia do problema, nessa energia negativa. Então, quando estamos passando por uma fase ruim da vida, precisamos pensar o mínimo possível nisso. Quanto mais pensamos nessa fase, mais nos sintonizamos com essa energia, mais atraímos energias da mesma espécie, porque existe a lei da igual espécie no universo, as energias similares acabam se atraindo, né? Então, nós precisamos, nos momentos críticos, nos sintonizarmos em outras coisas, não nos problemas, porque eles haverão de se resolver por si mesmos. Vocês podem ver, os nossos problemas, eles acabam se solucionando, em certa medida, sozinhos. Quando nós deixamos a vida o encargo da solução dos nossos problemas. Quando entregamos nossa vida nas mãos de Deus, não de forma comodista, sem fazer nada. É preciso fazer alguma coisa, mas ouvir o seu espírito. Ouvir o seu espírito e não a sua mente, única e exclusivamente. Quanto mais o ser humano pensa numa fase ruim de sua vida, mais forte ele torna a sua mente e mais ele enfraquece o seu espírito e a intuição. E é claro que dessa forma o indivíduo estará se sintonizando cada vez mais na energia do problema e não vai conseguir superar a dificuldade, porque estará de tal forma preso a ela que não consegue se libertar, porque surge uma prisão magnética, um acorrentamento magnético que a própria mente humana promove ao se focar em demasia numa determinada coisa. Então, o governo da vida do ser humano deve ser conferido ao seu espírito, à sua intuição. A intuição ela é leve, a intuição ela não se preocupa com as coisas, ela não se sintoniza nos problemas, ela não sofre, ela não se descabela, não se desespera. A intuição ela procura ligação com as energias espirituais. E quando o ser humano faz isso, ele consegue encontrar dentro de si um porto seguro.
O seu espírito recebe energias de planos mais elevados quando permite o fortalecimento do seu espírito. E daí surge o equilíbrio emocional que eu falei antes. Então, o equilíbrio emocional ele não está na mente, porque a mente ela é desequilibrada quando nós deixamos ela resolver os problemas, que na verdade ela nunca resolve, ela apenas complica ainda mais as coisas. Mas o espírito, por sua vez, quando está ativo e à frente da vida humana, ele consegue oferecer soluções, porque é nele que está o equilíbrio, a saúde emocional, o equilíbrio emocional. O espírito, com a sua intuição, não se preocupa com as coisas. O espírito não se desespera, não se descabela, porque o espírito ele é como um rio que corre calmamente para o mar. O espírito ele procura seguir o seu destino, fazer o que é certo, no tempo certo, na hora certa, de forma certa. Já a mente não. A mente ela é caótica. A mente ela se desespera. A mente ela quer tudo no mesmo instante. E assim ela atrai energias dos mais diferentes cantos de forma desequilibrada. A mente é um para-raio de coisas ruins, enquanto que o espírito ele é um imã de energias boas e positivas. E quando nós concedemos ao espírito a primazia sobre a nossa vida, tudo se torna perene, tranquilo, equilibrado, pacífico, porque cabe ao espírito a condução da nossa vida. Então, quando estamos passando por uma fase ruim, quando estamos mergulhados até o último fio de cabelo nos problemas, o que nós precisamos fazer? Pensar o mínimo possível, desligar ao máximo a mente, não conferir à mente o domínio ou o poder de resolver os problemas humanos, porque a mente não resolve nada, a mente apenas complica. Quem resolve os problemas é o espírito, porque ele consegue se sintonizar em planos muito mais elevados que o plano mental. A mente, ela se sintoniza apenas no plano astral, que é o plano próximo ao plano terreno. Já o espírito não, ele vai muito mais alto, ele tem a capacidade de receptar energias muito mais elevadas que conferem muito mais paz, equilíbrio e saúde emocional à vida do ser humano. Então, na hora dos problemas, procure pensar menos. Procure pensar o mínimo possível. Feche os seus olhos e ouça o seu coração, o seu espírito. Deixe a força de Deus atuar através do seu coração, que então os problemas serão solucionados naturalmente. Na verdade, os problemas não são aquilo que o ser humano pensa que eles são. Os problemas são coisas normais e naturais na vida do ser humano, como uma tempestade é para a natureza. As plantas, as árvores e os animais não se descabelam por causa de uma tempestade. Vivem debaixo da tempestade, curtem a tempestade. Já o ser humano não. O ser humano, quando está diante de um problema ou diante de uma tempestade, ele quer evitar isso, né? Imaginem, as plantas não evitam as tempestades, os animais não evitam as tempestades. O máximo que os animais fazem é procurar um abrigo. Já o ser humano não. Quando ele se depara com um problema, com uma tempestade existencial, o que ele faz? Ele procura diversos escapismos. Ele não procura tirar proveito da tempestade existencial, da mesma forma como as plantas tiram proveito das tempestades. O ser humano, ele quer retirar os problemas de sua vida.
em vez de conviver com eles naturalmente. E uma coisa vocês podem ter certeza: quando nós convivemos naturalmente com as coisas, elas não são um problema. Elas se tornam um problema quando nós queremos evitá-las. E os seres humanos, eles querem evitar as situações desagradáveis da vida porque querem vivenciar apenas momentos agradáveis. E daí acabam se frustrando, porque isso é impossível. Os momentos desagradáveis fazem parte, nós precisamos aceitá-los, precisamos fazer o que é possível para nos protegermos das situações desfavoráveis, sabendo que não podemos eliminá-las de nossas vidas, né? Nós precisamos conviver com os problemas, aceitá-los e na hora ou nos momentos críticos desligar a mente e deixar o espírito entrar em conexão com as energias espirituais. Através do espírito, os problemas se resolvem por si mesmos, né? Já através da mente humana, os problemas apenas tendem a piorar, porque não cabe à mente resolver os problemas. Ela é apenas um instrumento. O governante da vida do ser humano é o espírito. Mas o problema é que a maior parte das pessoas inverte esses papéis, coloca a mente acima do espírito. Daí a mente oprime o espírito. E daí surge a inquietação, a dor, a depressão, a inquietude. Todos esses sentimentos ruins resultantes da opressão espiritual. Então, nos momentos críticos da vida, pense menos e ouça mais o seu espírito. Sinta o que o seu espírito tem a lhe dizer, porque certamente sairás muito mais rápido das situações desconfortáveis que te afligem, ou seja, os problemas que te incomodam. Certo? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!